Então, amigos, vamos para a 11ª conversa sobre a atualização do Código Civil. Eu sou Arnaldo Rizzardo Filho, falo pelo Departamento de Direito Civil do IARGS, Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, presidido pela nossa querida doutora Sulamita Cabral. Estamos aqui recebendo hoje Raif Dayak, um advogado de Recife, Pernambuco, um grande amigo meu. Temos negócios juntos, fazemos formatação e gestão de redes, então é um especialista em franquia. Ele é mestre, pela Universidade Federal, de Pernambuco, justamente com uma dissertação sobre a relação de cooperação dentro das redes de franquia, que é algo muito profundo, né? O contrato de franquia é um contrato muito profundo comparado com os contratos mais tradicionais. E Raif vai falar sobre os artigos 303 e 303A a 303E do Código Civil, da atualização, que são os artigos que tratam da cessão da posição contratual. Vejam bem, não se trata de sucessão contratual. Eu acho que o Raif já podia até começar mostrando a diferença, porque realmente são coisas diferentes, institutos diferentes que devem ser tratados de formas diferentes no contrato, certo, Raif? E Pode Raif, deixar. te agradeço por estar dedicando aqui um tempinho desse teu dia tão agitado aí, para falar com a Advocacia Gaúcha, tá? A gente que está aí no meio dessa tragédia das inundações, é bom a gente poder contar com colegas aí de fora para nos trazerem outras realidades também e nos fazerem pensar o direito que está sendo mudado, modificado, atualizado, e nos fazer avançar na advocacia. Obrigado, viu, Raif? A palavra é tua, meu amigo. Obrigado, Arnaldo. Eu que agradeço pelo convite. É sempre uma honra estar conversando contigo e podendo conversar com a Advocacia Gaúcha também. Entendo totalmente esse momento que vocês estão passando. Realmente, a gente se solidariza. A gente tem feito o que a gente consegue daqui, de onde a gente está, né? Mas nunca é suficiente. Então, aproveito aqui também para cumprimentar todos os advogados e participantes que estiverem ouvindo essa conversa que a gente vai ter e que possa ser produtivo para esses profissionais. Então, como o Arnaldo comentou, a gente vai tratar dos artigos 303A a 303E do Código do potencial novo Código Civil, né? A alteração do Código Civil de 2002, a maior alteração do Código nas últimas 2 décadas. E aí a gente tem, nesses artigos, a regulamentação do Instituto da Cessão de Posição Contratual. E aqui é importante deixar claro que a gente está falando de uma cessão negocial. Existe um contrato instrumental feito entre o cedente e o cessionário, e a partir desse contrato, o cedente sai do contrato e o cessionário entra no contrato, permanecendo aquele que a gente chama de cedido, embora essa palavra não seja tão legal, mas a gente vai usar ela para unificar. E aí é diferente, por exemplo, como o Arnaldo levantou a bola para mim, da sucessão causa-morte, por exemplo, e você tem uma sucessão do agente contratual em razão do falecimento do titular inicial. Esse daí é por conta de lei. Então, a gente está falando de uma sessão negocial que não é por conta de lei, nem por conta de decisão judicial. É uma questão negocial. É, esses artigos 303A a 303E, eles foram posicionados, bem posicionados, vale dizer, nesse anteprojeto de lei de alteração do Código Civil, no capítulo terceiro, no título 2, que é o título da transformação das obrigações. Desculpa, da transmissão das obrigações, que é justamente o que se trata, transmissão. Aqui é obrigações e direitos também. Vou falar sobre isso também.
embora o Instituto da Seção de Imposição Contratual seja estranho ao ordenamento positivado brasileiro, ele é amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência. E a gente até usa, acredito que o Arnaldo, eu, muitos dos advogados com os quais a gente está interagindo agora já fizeram algum contrato, ou de cessão de posição contratual, ou de cessão de direitos e deveres sobre um determinado contrato. E aí você tem a variedade de nomes, mas que tem a mesma função. E aí essa possibilidade vem justamente da autonomia da vontade e da liberdade contratual conferida pelo artigo 421 do Código Civil. E juntamente com o artigo 425, que trata da liberdade de celebração de contratos atípicos. Ou seja, a gente tem a liberdade, o advogado tem a liberdade de criar espécies contratuais que não previstas na legislação. Inclusive essa, de É, exceção do conto de exceção, inclusive. Inclusive essa que, como eu disse, a gente vê bastante. Eu acho que vocês já deve ter visto muito na prática. Eu já vi na prática, já dei pareceres, inclusive relacionados à cessão da posição do franqueador para outro franqueador, de franqueado para outro franqueado. Só que o que acontece? A positivação ela tem um aspecto muito bom, que é uniformizar até o que a jurisprudência e a doutrina já entendem e facilitar, né? Ela é uma redução de complexidade, como a gente sabe, né? A positivação, até a gente falando em Luhmann, como a gente sempre conversa, a codificação, ela é uma redução de complexidade, porque aí a gente não precisa mais estar discutindo sobre aquele assunto, porque ele já está positivado na lei e vai seguir aquele critério. Pois bem, até os dias atuais, o que a doutrina tem sugerido é que esse contrato ele já seria satisfatoriamente regido pelos institutos da cessão de crédito e da assunção de dívidas. E tem até autores como o Sharaf Bidin, que é magistrado no Tribunal de São Paulo, que entende que nem precisaria de uma nova regulamentação. Só que ele mesmo reconhece, e eu faço coro aqui, que esses contratos de cessão de posição contratual são muito diferentes dos contratos de cessão de crédito e de assunção de dívidas, porque ele abrange um complexo orgânico, uma gama de direitos e obrigações anexos, instrumentais, deveres de conduta. Então, assim, uma Uma série de coisa é coisas que não se crédito, né? restringem de Uma crédito. Então, coisa é assim, crédito e outra coisa é operação contratual, né? exatamente. Então, ambas as partes têm deveres umas com as outras. A gente fala aí também de solidariedade contratual, né? De cooperação, coordenação também. Então, assim, é um instituto muito maior do que esses dois outros institutos. Até mais na frente a gente vai ver que na definição, na conceituação que é sugerida pelo legislador reformista, ele trata já desses outros deveres de conduta, esses anexos de conduta, e até a gente celebrou quando a gente viu isso, não foi, Arnaldo? De ter essa inovação. Mas já chego lá. E aí o próprio Bidin, que tem um livro sobre seção de posição contratual, ele descreve a seção de posição contratual como sendo a transmissão de um todo orgânico, capaz de, por si só, distingui-la dos demais institutos, que são de assunção de dívida e cessão de crédito. Então, ele mesmo diz. Então, essa palavra, essa expressão, para mim, é bem marcante. Transmissão de um todo orgânico. Não é só de crédito, não é só de débito. Perfeito, perfeito. E aí a doutrina, tratando desses contratos, aí a gente tem a doutrina portuguesa também, que no direito português já é positivado a seção da posição contratual. A doutrina distingue o contrato base do contrato instrumento. O contrato base é aquele que existe originariamente entre as duas partes, e o contrato instrumento é o contrato
que é celebrado entre cedente e cessionário. Cedente saindo do contrato e cessionário entrando, permanecendo aqui o cedido, que tem direitos também. E aí é justamente sobre essa regulamentação que a gente tem que tratar os direitos de cada um deles, os direitos e obrigações. Pois bem, é, quando a gente vai para o 303A, o 303A diz que para que haja a cessão da posição contratual, é necessário que haja a concordância do cedido. Ou seja, ele vai ficar lá no contrato, mas ele tem que concordar com o ingressante, com a parte ingressante e com a retirada da parte cedente, certo? Por outro lado, o próprio artigo 303A, no parágrafo único, ele permite que no próprio contrato base, que é o contrato inicial, o próprio cedido já autorize previamente essa sessão que ou poderá acontecer no futuro, bastando que ele seja notificado. Mas a questão da notificação e da ciência são imprescindíveis para que haja eficácia perante o cedido. Se ele não for notificado ou cientificado expressamente e continuar cumprindo o contrato em relação ao cedente, ele está certo, ele está coberto legalmente, porque ele não foi cientificado. Mas a partir do momento que que ele é cientificado, ele tem que passar a cumprir a obrigação com o cessionário, certo? Mas Vou no fazer a leitura. contrato, desculpa, no contrato instrumento, então tem que ter, em princípio, a posição de anuente. Tem que ter ou interveniente, ou ele entra como interveniente anuente lá, ou assim que é celebrado o contrato, faz uma notificação e envia para o cedido, Mas é informando difícil se houver a ter. cláusula expressa no contrato base. Mas é difícil ter. Geralmente tem cláusula de que é possível, sob concordância e verificação de tais e tais coisas. É, Então, mas eu já vi, Arnaldo, assim, é bom assim a gente fazer a conversa, ter essa troca. Eu já vi contratos de franquia em que o próprio contrato já prevê a possibilidade de o franqueado ceder a posição dele para um terceiro. E eu já trabalhei, inclusive, num caso em que uma franqueadora de porte médio, que estava se tornando grande, fez uma cessão da posição contratual para uma multinacional, o que era um problema. Assim, era um problema porque a multinacional não estava acostumada, como a gente sabe, uma multinacional burocrática que é praticamente um estatal, né? Não está acostumada com o sistema de franquia, que é de os 3 Cs que a gente flexível, costuma muito comentar, legal. né? Colaboração, cooperação e, e coletivismo, né? Coletivismo, muita flexibilidade, né? Pois é, precisa-se dessa flexibilidade, o que não tem na multinacional. E aí eu vou ler o artigo 303A para fixar isso que eu acabei de dizer. O artigo 303A diz: qualquer uma das partes pode ceder sua posição contratual desde que haja concordância do outro contraente, certo? Parágrafo único, também já comentado. Se o outro contraente houver concordado previamente com a cessão, esta somente lhe será oponível quando dela for notificado ou, por outra forma, tomar ciência expressa. Basicamente, é exatamente o que a gente comentou há pouco. Aí, quando a gente vai para o artigo 303B, a gente vê que o legislador reformista entendeu bem que a cessão da posição contratual é muito mais do que uma assunção de dívidas ou cessão de crédito, porque ele diz o seguinte, eu vou ler diretamente o artigo. A cessão da posição contratual transfere ao cessionário todos os direitos e deveres objetos da relação contratual, inclusive os acessórios da dívida e os anexos de conduta. Ou seja, a gente está falando aqui já de anexo de conduta, uma coisa que a gente não vê comumente no Código Civil de 2002. Não, só vê na Isso aqui é uma jurisprudência inovação. torta, né? A classificação das obrigações, né? Principal, acessória da principal, anexos e laterais, né? E aí ele está Exato. colocando que os laterais estão dentro dos anexos, né? Que tem vida autônoma, né?
Exatamente. Então, assim, é uma inovação muito significativa no meu entendimento. Para terminar aqui, o artigo diz: salvo expressa disposição em sentido contrário em relação aos acessórios dos anexos, né? Mas a regra é que se passe tudo mesmo. Já o 303C diz que o cedente se responsabiliza apenas pela existência e pela validade do contrato, mas não se responsabiliza pelo cumprimento. Afinal, ele sai do contrato, né? Então ele não tem Claro. como se responsabilizar mais pelo cumprimento. Isso faz todo sentido. Então, lendo aqui 303C, a gente tem que o cedente garante ao cessionário a existência e a validade do contrato, mas não o cumprimento dos deveres e obrigações. Nesse ponto aqui, até conversando contigo, Arnaldo, eu acredito que, pela liberdade contratual, ele poderia, em algum momento, se responsabilizar por algum cumprimento se fosse uma condição contratual imposta pela parte cessionária, mas não é a regra. Acho que pode ser negociado, né? Exatamente, esse é o meu entendimento. É só para a gente dizer aqui nessa conversa que não é porque está dizendo isso aqui expressamente na lei que não é possível prever de forma diversa. E a redação fala em deveres e obrigações. Exatamente, fala em Pode deveres e ser coisas obrigações. diferentes. Isso, verdade. Ou seja, coisas que já são devidas, né? Não é isso? E coisas que Obrigação, né? são obrigações que ainda vão existir. Ou seja, ele se responsabiliza, se você for ver aqui, ele não se responsabiliza nem pelo passado, né? Porque se é dever, já é dívida. É. Concorda? Eu acho que essa redação aí poderia ter sido melhor resolvida, né? Eu acho que dá muito Verdade. deveres e Eu acho. obrigações. Parece. Sabe o que que acontece? É que nem o artigo 422 do Código Civil, né? Os Aham. contratantes são obrigados a manter na conclusão e na execução do contrato os princípios da probidade e boa-fé. Como se probidade e Mesma coisa. boa-fé fossem a mesma coisa, e não são. E deveres e obrigações são a mesma coisa ou não são? Tem que ter. Não são de jeito nenhum. Pois é, né? É justamente. Porque se é dever, já é exigível, né? A obrigação é Claro. uma coisa que vai acontecer mais na frente. De acordo com E eu acho que o. isso não é desenvolvido em termos teóricos na maioria dos livros e a maioria dos Não. colegas não tem a exata noção dessa distinção, né? Essa distinção, eu digo assim, confesso que eu trouxe da minha especialização na FGV de São Paulo. Lá a gente estudava essa questão. E nesse ponto a gente foi bem, a FGV foi bem feliz em trazer esse ponto, porque é relevante sim. É relevante. E é bom que a gente traga esse debate, porque depois a gente pode até tirar dúvidas, eventualmente, de algum Claro. ouvinte, né, que queira falar sobre o assunto. Falando do 303D, no penúltimo artigo, o cedente, que é, repetindo, aquele que se retira do contrato, ele fica liberado de todos os seus deveres e também de todas as garantias que tenha prestado. Lembrando que aqui a gente está pensando, eu penso assim, na verdade, o legislador está pensando num contrato empresarial, porque, querendo ou não, quando se assume uma garantia, ela tem um preço, e a outra parte tem que dar uma contrapartida negocial em razão dessa garantia. Então, se o cedente está saindo do contrato, não tem o menor sentido fazer com que ele permaneça obrigado a dar aquelas garantias ou que os terceiros que garantem ele permaneçam garantindo, Isso vai, diferente do contrato de locação, né? mas Eu vou jogar vai essa falar, bola não, para ti, Arnaldo. eu fico pensando no conflito que vai acontecer, né? Porque um contrato de locação também pode ser acontecer a cessão do contrato, né? Sim. Nesse caso, talvez a gente tenha que lidar com lex specialis generalis, né? É. E jurisprudência Talvez seja isso. especiais também, né? Que a gente depende muito dela. É, não, Então, assim,
Pode, continua, por favor. Então, assim, também são extintas, como eu disse, as garantias prestadas por terceiros em relação às obrigações do cedente. As garantias relacionadas às obrigações do cedido permanecem, porque a posição contratual dele continua. Então, as garantias prestadas por terceiros ou por ele em relação às obrigações dele permanecem. E aí eu leio para vocês aqui o 303D, que é justamente do que a gente estava tratando, que diz: com a cessão da posição contratual, o cedente libera-se de seus deveres e de suas obrigações e extinguem-se as garantias por ele prestadas. Parágrafo único. Com relação às garantias prestadas por terceiros, extinguem-se aquelas dadas para garantir prestações do cedente, mas não aquelas que garantem prestações do cedido, que é justamente o que eu tinha falado, né? A gente fecha aqui. E aí separei também um julgado de 2014 do STJ, um recurso especial 1.036.530 de Santa Catarina, que tratou do assunto. E assim, eu acho que vale a pena a leitura de um trecho desse voto, tá? Ele diz: a anuência do cedido é elemento necessário à validade do negócio jurídico, residindo sua finalidade na possibilidade de análise pelo cedido da capacidade econômico-financeira do cessionário, de modo a não correr o risco de eventual inadimplemento. Nesse ponto, assemelhante-se à figura do assentimento na assunção de dívida, nesse ponto, assemelhante-se à figura do assentimento na assunção de dívida. Malgrado, portanto, a obrigatoriedade da anuência, esta assume capital relevância tão somente no que tange aos efeitos da cessão em relação ao cedente. Haja vista que, vislumbrando o cedido a possibilidade de inadimplemento do contrato principal, que é o contrato base que a gente chama, pelo cessionário, pode impor como condição a responsabilidade subsidiária do cedente, não lhe permitindo a completa exoneração, o que, de regra, deflui da transmissão da posição contratual. E aí, nesse ponto, é interessante a gente pensar até que a gente vai, quantos problemas a gente vai ter nos contratos de empresariais de adesão em que há uma cláusula de anuência expressa prévia no contrato base, porque a gente não sabe é, a capacidade econômica financeira. O STJ aqui está bem correto. O cedido deveria não deveria anuir com antecedência, na minha opinião. Porque ele tem que verificar se ele quer ser parceiro comercial daquele outro do ingressante, né? Então, assim, é uma coisa que talvez pudesse ser modificada. Geralmente se condiciona essa sessão, né? Faz com várias condições a serem Sim, preenchidas, né? havendo essas condicionantes, eu entendo que isso é viável, mas assim, uma autorização pura e simples já não é tão viável, né? Acho que não é viável também. Pois é. E aí a gente vê também que para o STJ, a anuência do cedido é condição de validade do negócio jurídico, mesmo antes da positivação do instituto. A gente está falando aqui de um julgado de 2014 e a gente está falando de uma reforma que pode acontecer em 2024, ou seja, 10 anos depois. E aí, por fim, de acordo com o artigo 303-E, o cedido pode opor ao cessionário ingressante na relação contratual as exceções que possuía contra o cedente, ou seja, o retirante. E aí a literalidade do artigo diz: uma vez cientificado da cessão da posição contratual, o cedido pode opor ao cessionário as exceções que, em razão do contrato cedido, contra ele dispuser. E aí, com isso, a gente acaba a análise do instituto que está para ser positivado no novo, nessa grande
alteração do Código Claro. Civil de 2002 a gente pode já pensar nos próximos comentários, né? Sim, mas ainda desse comentário, cara, o que que eu vejo assim que é de se tomar cuidado, né? Aí é uma situação ideal para para fazer a incidência do tempo, né? Das questões implícitas e tácitas que vão acontecendo, porque vamos lá, Sim, a gente vai ver esse instituto acontecer principalmente nos contratos comerciais, né? sim, sem dúvida. Contrato Sem dúvida. Para mim, comercial, essa o princípio máximo do contrato comercial é a supréstito, que se origina lá na boa-fé, né? Então vamos sim, é aquela mesma questão de que não teve a ciência do cedido, o cedido não foi notificado da sessão, mas o cedido viu a sessão acontecer, não foi notificado, ficou quieto, tá tudo bem e reclama daqui 6 meses, um ano e meio, depois de ter uma operação rodando já, né? Aí é supréstio, né? sim. Claro, aí eu não tenho dúvida. E vejam bem e também como que isso, esses dias um colega me perguntou a diferença da suprécio, como que poderiam coexistir suprécio e prescrição. Supressa e decadência, né? Porque São institutos diferentes, são né? institutos que incidem sobre situações diferentes, né? E essa situação de cessão da posição contratual, ela não é uma situação que se sujeita à decadência ou prescrição, Pois correto? é, Não tem tempo para reclamar, né? exato. Vai ser uma causa de nulidade absoluta do contrato, Não, por é, é falta de vontade. justamente, é justamente, na minha opinião, a questão de os contratos de longa duração é, terem mais validades as práticas comerciais Prática realizadas entre as marcatória. partes do que o que está escrito no papel. Então, assim, isso aí é o ponto crucial para dizer que não se trata nem de prescrição nem de decadência. E eu acho interessante que esse tema vai trazer à tona, vai trazer à tona todas essas questões que são muito antigas, como suprécio, boa-fé, lex mercatori, como que a prática ela acaba, ao fim e ao cabo, se sobrepondo a determinadas regras do próprio Código De Civil. fato. De fato, você não pode passar um ano pagando para o E de cessionário e depois repente dizer que não sabia que ele era. Não é verdade? ou um franqueador, que é um caso que a gente vê bastante, o franqueador está há um ano trabalhando com o franqueado novo, que é o cessionário de uma posição Sim, contratual, daqui a pouco briga com ele e diz, olha, eu nem anuí nem expressamente com a tua entrada aqui, nossa. né? E é o que mais acontece, né? E, Acontece, e sim. é um problema que se tu não for lá no direito antigo romano, tu não resolve. Porque Uhum. parece que o direito vai. Daí entra aquele papo que não cabe no direito comercial, nos contratos comerciais, que é positivação, né? Não, Pois é, não é, né? O direito comercial não tem é nada de prática, positivação, é prática e a prática principiologicamente está acima até mesmo dos ditames legais. Essa é a realidade, né? Então, justamente, vai, justamente. vai ser interessantíssimo e eu acho que vai ser objeto de muitos trabalhos científicos aí, sabe? Porque O que é bom. é bom, o que é bom, o que é bom. Eu acho que, ao fim e ao cabo, vai dar uma mexida boa aí, principalmente no direito comercial, né? Vamos se antecipar, Raif, vamos escrever nós dois sobre isso, então. Vamos sim, a gente pode escrever sobre isso sem problema nenhum. Cara, muito obrigado, tá? Obrigado por dedicar esse tempo aí, colega. Obrigado por estar dando essa força para a gente aqui no Sul. Estamos juntos e vamos analisar alguns outros artigos para a gente trazer aqui. Tem o Nossa. 421, tem o próprio 400, as cláusulas gerais do Código Civil, que tiveram O algumas. 421 ele se dividiu em algumas letras agora também, que a gente pode estudar Vamos 421A, fazer um, 421B. vamos A fazer um gente tem encontro um. de cada uma. Acho que vai ser bem Vamos, legal. vamos sim, Então tá, meu amigo. vamos sim. Obrigado, viu? Obrigado, amigo. Até mais. Tchau, Até a próxima, tchau. então. Tchau, Valeu. tchau.